Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Agradeço o convite da organização Bcrypto fazer parte desse painel. Meu nome é Diego Pérez, eu sou o presidente da Associação Brasileira de Fintechs, AB Fintechs. Também sou sócio fundador e CEO de uma fintech, que é a SMU Investimentos, que está começando a navegar no mundo cripto agora. Eu já navego no mundo cripto na pessoa física há alguns anos, mas eu estou trazendo essa realidade para a nossa fintech também, que fomos recentemente aprovados no sandbox regulatório da CVM para apresentar para o mercado um mercado secundário de investimento em startups, né? Então, com contratos de investimentos tokenizados, etc. Mas antes de passar para que cada um dos membros do painel se apresentem, primeiro eu queria ressaltar que eu combinei com eles um roteiro que é não ter roteiro, tá? Então a gente vai jogar perguntas aqui ao vento para a gente tentar desenrolar esse assunto fintechs em uma visão de futuro. Mas ao mesmo tempo também pedir para que todos vocês possam contribuir para o debate. Se alguém tiver pergunta, sugestão, comentário, sinta-se livre para fazer intervenções, tá? Então eu vou começar falando brevemente sobre o universo das fintechs no Brasil, mundo afora também, para depois jogar para os nossos convidados aqui. O mercado de fintechs no Brasil ele cresceu muito, tá? E vem crescendo. A gente tem uns mapeamentos que mostram o número de fintechs praticamente dobrando ano a ano no Brasil. E o estudo mais recente, apresentado, o mapeamento mais recente apresentado pelo Distrito Fintech, né, Distrito Dataminer, nós temos perto de 1.300 fintechs no Brasil. Tá? Isso as que estão no radar, né? Também tem aquelas fintechs que estão emergindo, muito brevemente vão começar a fazer sucesso. Em AB Fintechs, nós temos metade desse mercado como membros associados, né? Temos 600 fintechs de todos os segmentos. Hoje, o segmento mais representativo é o crédito digital, que ultrapassou recentemente o segundo lugar que estava na liderança, que é o de pagamentos, depois seguido por bancos e carteiras digitais, depois tem uma granularidade de verticais. E uma das verticais mais vibrantes da nossa associação é a de cripto, né? Nós temos um grupo de trabalho muito ativo, onde o mercado Bitcoin, o grupo do STM, contribui bastante, mas também temos diversas outras fintechs que operam no mercado de cripto ou usam a criptoeconomia e blockchain como meio para entregar serviços financeiros. E como resultado disso, a gente vem se destacando, né? O mercado de fintechs, não é fintechs propriamente dito, porque na América Latina somos o maior mercado. E no hemisfério sul somos o maior mercado, tá? Não existe nenhum outro país abaixo da linha do Equador que abrigue mais fintechs do que o Brasil. E São Paulo é muito representativo, porque um mapeamento recente também colocou a cidade de São Paulo em quarto lugar do mundo como hub de fintechs, ficando atrás apenas de São Francisco, Londres e Nova York. Estamos à frente de todas as outras cidades que vocês imaginavam que estariam bem desenvolvidas, seja Berlim, Barcelona, Madrid, enfim. Então a gente vem fazendo um bom trabalho, ganhando muito destaque e ganhando muita relevância também. Então, sem mais delongas, queria agora começar aqui o debate, a apresentação. Vou começar com o meu amigo que está aqui do lado, Geomaker, né, Arnaldo. Queria que você primeiro se apresentasse, falasse um pouco quem é você, a entidade que você representa, as iniciativas que você está envolvido, mas também passar um panorama da sua perspectiva no mundo de fintechs com a atividade que você realiza. Como que você pode agradar o nosso público aí com algumas palavras? Bom, bom dia. Obrigado primeiro pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto com todos vocês. A Geomaker é uma assessoria de fusões, aquisições e captação de investimentos para a tecnologia. Nós temos trabalhado nos últimos anos muito intensamente com todo o segmento de tecnologia, mas em particular muitas fintechs e também companhias da criptoeconomia. Talvez assim, para trazer alguns elementos para essa conversa aqui, passar logo a palavra para os demais,
Esse momento que a gente está vivendo hoje me lembra muito a primeira vamos dizer, geração de empresas de capital de risco, ou do ecossistema de capital de risco. Teve o seu expoente ali no final da década de 90. Eu fui empreendedor de tecnologia, de e-commerce naquela época. E eu lembro que, né, já depois do ajuste, um ajuste grande que o mercado teve, acho que foi de 2000 para 2001, e o Nasdaq despegou, né, a gente teve também uma onda de layoffs. Óbvio que o ecossistema era muito diferente do que é hoje. Eu lembro que a gente foi para uma conferência no Copacabana Palace e estavam lá todos os major investors no setor. E o que ficou muito claro é que a gente estava entrando numa nova era, e uma nova era com um número de ferramentas, um número de talentos, um número de tecnologias ainda muito incipiente comparado com o que a gente tem hoje, que transformaram essas últimas 2 décadas. Eu acho que a gente está num momento muito parecido, né? O tema do painel aqui é o futuro das fintechs. Eu acho que o futuro é brilhante, mas a gente vai ter muitos bumps pela frente. Mas esses últimos bumps, né, agora mais recentemente, estão deixando um legado de um ecossistema muito forte, capacidades desenvolvidas, talentos desenvolvidos, companhia muito forte. Então tem muita oportunidade para a gente debater aqui com isso. Legal, obrigado. Kurt, eu sei que 98,2% da plateia já sabe quem é você, mas a gente tem um ponto, alguma coisa que ainda não sabe, não te conhece. Você apresenta, fala os grupos que você lidera também, a entidade que você vem desenvolvendo atividades também. Obrigado a todos pelo convite, né, da vontade. Olhando daqui pelos dias da conferência de ontem e de hoje, eu acho que 90% não me conhecem, uma ótima notícia. Eu sou cientista-chefe da Horário, cientista-chefe basicamente de tecnologia. Eu estou na área de tecnologia já há quase 40 anos, então tem piadas que só o meu avô vai entendendo aquilo dessa problemática. E como o Manuel falou, o surreal é aquela sensação de déjà vu. Eu já vi isso aqui, eu não sei se foi nos anos 80, não sei se foi nos anos 90, se foi na revolução de aplicativos móveis, se foi no lançamento do iPhone. Mas os bumps que o Arnaldo sempre fala sempre, né? Que a gente chama na Bahia de freio de arrumação. Isso é uma coisa muito constante. Há uns 8 anos atrás, eu era a pessoa que falava assim, fintech no Brasil, esse negócio não vai dar certo. Os bancos são muito bem estruturados, a gente tinha inflação de 2%, etc. E uma das pessoas que eu conheci na Revolução da Mobilidade, ela montou uma empresa que acreditasse e falou, então, aquilo não era tão certo, aquela minha ideia. E hoje o que a gente vê é um fenômeno bastante interessante e que eu vi do ponto de vista tecnológico também lá nos anos 2000. Quando eu comecei a trabalhar, você tinha que ir para uma empresa para ter acesso à tecnologia. Quando eu comecei a trabalhar, você tinha que ir para uma empresa para ter acesso a métodos de gestão, a ser empreendedor, essas coisas todas. Então, geralmente, as pessoas saíam da empresa e montavam suas startups. Hoje, a inovação tecnológica está nas pessoas. O meu computador pessoal em casa é 1 milhão de vezes mais interessante do que o meu de trabalho, o investimento pessoal mesmo. Meu celular, idem, as minhas conexões de internet, idem, a minha cadeira, idem, etc. E a mesma coisa, a questão das pessoas mais inteligentes, mais motivadas, mais tomadoras de risco, elas estão fora das grandes empresas. E isso nos leva não só a fintechs, mas todo o movimento de startup dos últimos 10 anos. E isso eu acho que mudou bastante. Nós temos uma disponibilidade tecnológica muito maior. Hoje, em um mês, você forma um desenvolvedor, se a pessoa não fizer mais nada durante um mês, coisa que leva a uma faculdade de 4 anos antes, era uma faculdade de linha. A segunda coisa é que o capital hoje, você imprime seu próprio capital, o cara imprime um crowdfunding, imprime os tokens e capta 2, 3, 4 milhões de dólares, que é mais que suficiente para você montar uma empresa. E hoje mesmo eu vi um anúncio nos meus blogs de rede social de uma empresa de VC falando assim, olha, você foi demitido da empresa que eu trabalhava, nós vamos te dar 100 mil dólares só se você apresentar alguma ideia que você queira fazer, não precisa ter compromisso nem nada, estou te dando 100 mil dólares. A gente também tem que mexer com essa cidade de liquidez. O que nos falta, pela nossa Rodrigues, talvez seja curar o complexo de vira-lata brasileiro. Não tem unicórnio brasileiro. Pode ter pantanal, não precisa ser pererê, não precisa ser unicórnio. Pode ser outra coisa do nosso folclore.
E, no ponto de vista de bancos, muito ufanisticamente, como você tem pedido, nós temos o melhor sistema financeiro do mundo. Nada se compara ao sistema financeiro de varejo brasileiro. Então, temos uma fonte muito forte de aprendizado para qualquer um que queira empreender. E falta, talvez, a segunda coisa. Vejo montar fintechs nacionais, montar fintechs internacionais. E aí é onde a criptoeconomia e a metaeconomia entram. Nada impede da gente ter um player internacional originário do Brasil, ou até mesmo um pouco mais ufanisticamente baseado no Brasil. E acho que essa é a maratona que nos aguarda pelo futuro. E aí sim, nunca a gente passou por isso. Imagina a gente conseguir criar um Google brasileiro, ou criar, assim como criamos Bradesco e Itaú, que são bancos que não devem nada aos grandes bancos internacionais, alguma entidade, literalmente, da metaeconomia que tem origem e base brasileira. Muito obrigado, Cartinho. Marta, queria que você se apresentasse e falasse um pouco também da iniciativa do Sebrae, né? Delta Lab. Como que funciona também, ou qual que é o grande objetivo também a ser alcançado? Legal. Bom, pessoal, bom dia. Obrigada também pelo convite. Sou a Marta, sou gestora do Delta Fintech Lab. O Delta Fintech Lab, ele é um hub de inovação financeira que surge dentro do Sebrae for Startups. O Sebrae for Startups é um movimento que tem mais ou menos 2 anos, é um posicionamento que a gente criou no Sebrae São Paulo para dialogar e para construir proximidade com o ecossistema de inovação, de startups, fintechs. E o Delta Fintech Lab é um hub para fintechs. A gente tem parceria com instituições muito chave no ecossistema de inovação. A gente desenvolve ações de atendimento para fintech, né? Então, aceleração de fintechs, desafios de inovação, mentorias regulatórias, uma série de iniciativas também com o apoio da CVM. A gente também tem uma série de iniciativas para conectar fintechs com o negócio tradicional. Inegavelmente, né, o negócio tradicional é o coração do Sebrae, e uma das principais dores das fintechs também é acesso ao mercado, né, expandir aí o seu setor de atuação, e a gente consegue construir essa ponte. A gente também tem algumas iniciativas de capacitação de investidores, então investidor anjo, investidor em plataforma, e a gente também prepara startup para esse momento de captação. Então, enfim, dentro do nosso hub, a gente tem todas essas iniciativas para conseguir fomentar o setor, ampliar acesso ao mercado, conseguir dar apoio regulatório e construir pontes. Eu acho que esse é muito o nosso papel no ecossistema, né? Então, com esse nome, com a história que o Sebrae tem, mas conseguir articular parceiros para realmente conseguir aí apoiar nas dores que as fintechs enfrentam. A gente tem hoje um espaço físico também no centro de São Paulo, ali na Vergueiro, perto do Paraíso. Então, a gente tem recebido startups e fintechs residentes nesse espaço. E um dos programas que a gente vai lançar em breve é uma aceleração cripto. Então, a gente tenta realmente aí olhar para as necessidades das fintechs nesse momento. Acho que o nosso olhar principal, aí, olhando para tendências, sempre é tentar fomentar esses temas de fronteira, né? Então, trazer o apoio que as fintechs precisam para olhar para assuntos como finanças sustentáveis, o próprio tema de cripto. A gente olha muito para a diversidade. Hoje a gente tem um programa em operação, que é um programa de aceleração para mulheres empreendedoras em fintech. Mas o nosso principal papel é construir essa ponte, né? E tentar levar essas tecnologias também para o negócio tradicional, que acho que é essencial a gente pensar como é que a gente leva assuntos como os que a gente está debatendo aqui para grande parte da população, né? Gerando inclusão financeira, apoiando o negócio tradicional na transformação digital, porque acho que só assim a gente consegue, de fato, promover uma transformação em todas as camadas, né? Que faça diferença para o país, enfim, né? E até para o mundo. Mas é isso, a gente tem um site que a gente anuncia a nossa programação, as coisas que vão acontecer ali, e quem tiver interesse, especialmente aí em fintechs, podem se inscrever. Muito obrigado. E Vinícius, na sua apresentação, breve entrada aqui, você foi apresentado como investidor, mas você tem um passado recente aí de empreendedor de fintech também, né? Fala um pouco aí também da sua história recente, mas sem deixar de falar o que você está projetando aí também. Não, tudo bem. Bom dia, pessoal. Na verdade, eu me defino mais como empreendedor do que como investidor, né? Eu fui CEO de uma empresa chamada Alter Bank. As pessoas me conhecem, outras não. A gente fundou em 2018 e vendemos a operação para uma empresa de capital aberto, na Bolsa, no ano passado. O Alter basicamente era
um banco digital que tinha uma carteira de Bitcoin ali, isso em 2018 era bem inovador. Depois eu atuei um ano como diretor dessa companhia, também foi a primeira a ter Bitcoin, negociações numa escala maior, né? Tem 20 milhões de clientes. E hoje em dia a gente já vê outros players parecidos entrando. Mercado Pago, Nubank, PicPay, enfim, uma galera entrando nessa onda, que é a onda que eu estava ali em 2018. Né? Então agora o desafio é pavimentar a próxima onda para esse pessoal chegar daqui em 2025, 2026 também no que a gente estaria fazendo. Além desse case mais conhecido, eu também participei como membro fundador e membro do conselho de uma outra startup de cripto chamada CryptoBRL. A gente vendeu a operação para Transfero, que era uma stablecoin de reais. Tem 2 cases de construção e execução e posterior venda do negócio. E agora eu estou procurando a próxima empreitada. Né? Acho que ainda está um pouco novo. Então eu tenho assim, pé no cripto e pé nas fintechs. Consigo navegar bem e acho que eu posso contribuir um pouco aqui. Legal, muito bom. Passando de volta para você, né? Você que navega esse universo de fundraising, investimentos, etc. Teve um downturn, né, do venture capital recentemente. Os fundos de venture capital pararam de investir ou começaram a investir menos, mas ao mesmo tempo as empresas que estavam superfinanciadas tiveram que reduzir custos porque não estavam enxergando no horizonte alcançável ali quando aconteceria a próxima rodada. A gente vem ouvindo aí também, vem sendo noticiado que os fundos estão captando, né? O dry powder, que eles chamam, né? Acho que ontem mesmo o Finsiders publicou que o Conan Capital captou um fundo que estava estimado em 250 milhões de dólares, ultrapassou 300 milhões. Né? Isso é um sinal de que o mercado de investimentos em startups, né, de capital de risco, vai voltar em breve. Ainda não. Do seu ponto de vista, as fintechs dependem muito desse investimento se elas desejam alcançar um tamanho grandioso. Né? O que você pode, na sua visão, no seu achismo, na sua futurologia, o que vai acontecer em breve? Enfim, tentando te responder com algo mais que a minha opinião pessoal, o que a gente viu nos últimos 2 anos, incluindo 2022, foi uma mudança de ênfase progressiva dos fundos líderes, e em particular dos fundos que investem exclusivamente em fintech e cripto. A gente começou esse período, está falando talvez 2020, mas vamos voltar para 2018, só para lembrar da época que o Vinícius fundou a Walter Bank. Aquele era um momento de wallets digitais, aquele era um momento de uma nova geração de modelos de negócio possíveis naquela época. E se vocês olharem o portfólio dos fundos e como ele vem investindo em todas as séries, Seed, Série A, Série B, os segmentos em que esses fundos vêm investindo progressivamente vem mudando. Acho que isso foi um efeito, obviamente, de mercados que começaram a ficar com muitos players, por exemplo, crédito, ou wallets digitais, ou bancos digitais, e a gente mais recentemente começa a ver uma ênfase maior em alguns segmentos que não tiveram tanto investimento antes e começam a ter. Então, isso só para contextualizar a seguinte visão. Eu não acho que o investimento de venture capital parou ou foi suspenso. Ele continua, mas continua de um jeito diferente. Ele continua buscando mais qualidade do que antes e continua buscando coisas diferentes, coisas únicas. Isso sempre foi uma verdade, mas na época que estava, vamos dizer, sobrando dinheiro, né? Estava também sobrando fundos, né? Até mesmo este ano a gente ainda vai ver, acho que vai dar tempo, anúncio de novos fundos de venture capital captando no Brasil pela primeira vez. Tem alguns ainda em stealth mode. Acho que houve uma transformação da atuação e aí sim, houve uma redução da velocidade de investimento e houve um ajuste muito forte de múltiplo. Então, antigamente você tinha um PowerPoint, um bom time, valuation de saída,
era 10 milhões de reais. O que quer que você fizesse, você já saía pagando 10 milhões de reais. O jogo está muito diferente. Né? Uma empresa com qualidade, com tração, com um bom modelo de negócio, se valia, vou chutar aqui, 6 vezes receita em novembro do ano passado, hoje ela vale 3. Foi isso que mudou. E, obviamente, num cenário em que a quantidade de capital diminui, mas o número de empresas, como você falou, é recorde, os fundos agora têm um bom problema. Né? Sobram mais empresas de maior qualidade e mais gente vai ficar sem capital. E essas de qualidade dispostas a descer um pouco o patamar do valuation. Exato. Or else. Né? Ou então vão ter que se ajustar, vão ter que dar um jeito de ver sem captação. Mas eu acho que, só para fechar esse ponto, a gente vai ver uma aceleração grande, porque, como você falou, a gente tem muito dry powder. Acho que a inquietação é quais são os modelos de negócio que vale apostar agora. Não são os mesmos dos últimos 2, 3 anos. São modelos diferentes. São empresas diferentes, mas eu diria que já tem um campeão claro. Tudo que é infraestrutura de cripto ou infraestrutura para o mercado financeiro já é campeão. Se a gente olhar os portfólios de novo, em 2022, você vê, né, as transações, seja CID a SLB, mais do que, eu diria, qualquer outro subsetor, é infraestrutura para o mercado financeiro. O que quer dizer, basicamente, né, vamos tentar vender picareta e não cavar para achar ouro. Vamos vender picareta para quem quer minerar. Muito bom. E, Courtney, a gente se cruza aí nos fóruns de discussão e debate. Você é muito ativo no Lab de inovação de fintechs da TCVM encabeça, mas também tem colaboração de outras agências. O que você pode compartilhar aqui com o nosso público? O que vem sendo desenrolado lá? Quais são as atividades que vêm acontecendo? E quais foram até os resultados aí do que você presenciou que tangencia o mundo fintech e cripto? Voltando ao meu lado funista, acho que a gente tem muita sorte, né? E a resposta talvez seja ter um laboratório de cicatrizes para startups e empresas estabelecidas do mundo. Acho que é muito difícil eu explicar para quem não é brasileiro as coisas que a gente passou aqui, anos, etc. O Lab, ele é mais uma dessas experiências. Eu já tenho 5 anos, tem 4 anos que eu estou lá. Ele é uma entidade fundiada por organismos internacionais, mas basicamente conduzido por voluntários, 4 grandes frentes. E dentro do laboratório de fintechs, a gente tem o nosso puxadinho cripto ali, já tem mais ou menos uns 3 anos também. Eu diria que a primeira grande vantagem é educacional. E educacional, principalmente o setor que não tem nada a ver com tecnologia, que são os advogados. Como estamos falando aqui, a gente tem uma certa dificuldade com os livros de leis para entender a velocidade e intensidade das mudanças regulatórias. Então, o primeiro grande marco que o laboratório tem feito nos últimos 4 anos é produzir um volume de advogados de altíssimo nível educados nisso. A gente publicou um paper bastante extenso no começo do ano, que levou uns 2 anos para ser, digamos assim, liberado. E esse ano nós começamos um segundo semestre com 4 grandes iniciativas relacionadas à estrutura de mercado, uma questão mais técnica de identidade, tanto para pessoas quanto para ativos, e 2 outras frentes que a gente deve começar no semestre também, relacionadas a uma nova estrutura de mercado, que a gente chama de tokenização, como o João também falou aqui, Roberto Campos Neto também fala, e uma outra relacionada ao que pode ser feito de maneira digital no âmbito notarial, ou seja, como é que os cartórios podem ser mais digitalizados e fazer parte do sistema. Então, a grande vantagem do Lab é que a gente tem uma área multidisciplinar muito grande, tem várias pessoas de várias formações, desde pessoas extremamente técnicas até pessoas extremamente técnicas no âmbito do jurídico, e a gente tem conseguido amalgamar esses conhecimentos, principalmente a partir desse semestre, de uma maneira mais produtiva. Então, a partir de agora, todo semestre, a gente pretende fazer 1 ou 2 papers e produzir algumas provas de conceito, como a gente fala, seja efetivamente pelo seu código em funcionamento. E a interação do regulador acontece também nesses ambientes, né? Não é só o mercado, né? Não, sim, os diretores ou colegiados da CVM estão muito presentes.
vários desses diretores, alguns mais conhecidos, né, do nosso mundo aqui, Fintech Cripto, como Vasco, Berlanga, participam efetivamente das discussões que a gente tem quase que semanalmente, o Jorge Casada também. E quando a gente fala o regulador são as pessoas. Então, como o João também falou hoje de manhã, o corpo técnico desse evento, novamente, mais urbanísticamente falando, é um dos melhores do mundo. Tem debates que eu participo em outros fóruns, principalmente em relação ao Fórum Europeu, que tem algumas coisas um pouco mais digeridas do que o Fórum Americano, onde a diferença de conhecimento entre, por exemplo, o Berlanga, o Vasco, o Jorge e os mesmos níveis de delegados que a gente encontra na ISMA é abissal. Eu tive discussões durante o ano, a gente participou, enquanto empresa, de uma consulta pública da ISMA relacionada à infraestrutura de mercado, e o nível de dúvidas que eles têm lá sobre o que é a criptoeconomia, sobre o que existem algumas incógnitas que a gente vivencia hoje, frente ao que a CNW tem de conhecimento, é realmente abissal. E aí talvez a maior prova dessa distância seja para a 6040, onde, na minha opinião, muito brilhantemente, essa equipe contou uma série de coisas, e se ela não foi assertiva e declarativa, pelo menos ela delimitou qual é o ambiente de jogo. Esse nível de clareza, um paper de poucas páginas versus a ISMA, que a primeira versão tinha quase 700, representa essa diferença entre a mesma. Então, quando alguém consegue sintetizar entendimento digamos assim, um direcionamento regulatório, isso demonstra que a entidade em si já se apropriou desse conhecimento e que ela consegue se comunicar de uma maneira muito clara, transparente e resumida, que é o que a gente não vê, né? No final da MICA tem quase 120 páginas e é um trabalho razoável de arqueologia literária, de entender os meandros do que estão lá dentro. E, last but not least, a gente sempre teve a participação dos presidentes, né? O João está chegando agora, numa série anterior, nas apresentações desses trabalhos, seja na Semana de Educação, seja nas discussões internas e, mais ainda, nas discussões com os mercados. Né? A CVM tem uma área de fazer consulta pública. São consultas amplas, com quase 200, 300 respostas, que são debatidas ao longo do tempo, e a gente sempre teve, enquanto entidades, né, nos participantes, seja empreendedores ou os bancos influentes, como a gente fala, a liberdade de dialogar, seja em casos práticos, olha, tem uma dúvida em relação a este evento aqui específico, seja em direcionamentos de mercado. Muito obrigado. E, Marta, dentro do programa que vocês estão encabeçando, da Delta Fintech Lab, eu sei que ainda está no início, né? Vocês ainda estão construindo, fazendo e construindo ao mesmo tempo. Mas você conseguiria traçar para a gente um perfil de quem são os empreendedores e empreendedoras que acessam? Qual tem um segmento que se destaca? Tem alguma particularidade interessante para você trazer para a gente? Claro, legal. Bom, a gente percebe, como eu falei, né, a gente está agora mudando esse programa que está sendo super interessante, que é um programa de aceleração voltado para mulheres empreendedoras em fintech. E a gente tem perfis muito diferentes, né? A gente percebe que a gente tem muitas fintechs focadas em serviços de gestão financeira, que eu acho que, inclusive, né, é uma tendência mesmo que a gente percebe. Mas eu acho que é bem interessante para a gente como Sebrae, porque, de fato, quando você olha para os dados, né, do pequeno negócio, a gente ainda tem a maior parte das empresas que não fazem, inclusive, nenhum tipo de gestão financeira, não usam nenhuma ferramenta específica para fazer, controle de caixa, enfim, né? Então, é um tipo de solução necessária. Então, a gente vê que tem muitas fintechs que estão de olho aí nessa necessidade e que depois a gente tem a oportunidade de tentar conectar essas fintechs com esse público, né? Então, isso é bem interessante. Mas a gente tem uma variedade grande. Então, a gente tem plataformas de equity crowdfunding novas, focadas, por exemplo, ali em empresas que busquem impacto. A gente tem outras soluções para diversidade, para público de empreendedores negros, enfim. Acho que é realmente bem variável, né? E um traço bem interessante também desse programa é que a gente tem fintechs que estão no momento de estruturação, mais iniciante, e a gente tem fintechs mais maduras, né? A própria Stage on Go, que está com a gente aqui no evento, que tem soluções de NFT, olha muito para esporte, tem soluções bem interessantes. A gente tem startups que estão no momento mais maduro da jornada, mas que decidiram começar a olhar e se tornar fintechs também, né? E disponibilizar soluções para segmentos mais específicos, como é o caso de turismo, como é o caso de eventos também.
Então, é uma turma muito diversa e que consegue também, né, nos eventos, na conexão dessa comunidade, trocar experiência, se ajudar até conseguir promover e fazer geração de negócio, enfim. Está sendo bem interessante essa experiência. De forma geral, o que a gente tenta fazer é olhar para os temas de fronteira, né, esses temas que já estão em pauta. A gente também faz parte de vários GTs no Lab, então a gente tenta olhar. Esse ano a gente fez, por exemplo, um evento olhando para a tokenização, a gente trouxe vários especialistas e empreendedores da área para debater. Então a gente tenta diversificar um pouco na nossa pauta, né? O nosso foco acaba sendo fintechs, então no momento de mais inicial na jornada, né? A gente ainda atende, o Sebrae foca muito nas empresas que estão ali no momento de estruturação, né? Que tem, ainda não são as grandes empresas, então acho que esse acaba sendo o traço geral dos nossos programas, mas a gente tem uma variedade muito grande olhando para as verticais de fintech, né? A gente tem também uma experiência bem interessante, daí surge o Delta Fintech Lab, que é uma experiência que aconteceu em 2020. A gente, ali naquele momento inicial da pandemia, em que tinha uma necessidade de crédito muito grande, né? A gente tinha um dado ali na época de 80% das empresas que tentaram acessar crédito naquele momento não conseguiam, né? A gente estruturou um programa de crédito em parceria com duas fintechs, com a Nexus e com a Biscapital, e teve uma experiência super interessante, né? A gente distribuiu mais de 50 milhões para 2.800 empreendedores aí do negócio tradicional, em parceria com as fintechs. E essa é uma experiência muito interessante, né? Foi um case, e pela forma desburocratizada e rápida como a gente conseguiu ali levar recurso naquele momento. E dessa experiência com as fintechs, a gente conseguiu perceber, né, essa oportunidade que você tem de aproximar as duas pontas, o negócio tradicional com a fintech. E daí surge a oportunidade do Delta Fintech Lab. Então, acho que essa foi uma experiência bem interessante também para a gente ver na prática a experiência do usuário, né? A gente chegou a ver empreendedores que achavam que era até golpe, por conta da rapidez com que o recurso caía na conta e ser um processo totalmente online, né? Então, e quando você olha para certas cidades do interior do estado, isso é algo muito diferente, né? Algo muito que chega até, inclusive, a assustar. Então, acho que é bem legal, a partir dessas experiências, o que a gente consegue estruturar para ampliar esse impacto. Legal. E Vinícius, você como o seu histórico empreendedor, né? Você fundou uma fintech que, de alguma forma, fazia a junção do mundo cripto com o mundo fintech puramente falando. Quais foram os seus desafios? Assim? Eu sei que você tinha um parceiro financeiro, né? Para fazer a emissão do cartão para você poder transacionar cripto versus fiat, né? No dia a dia, que é um parceiro global, né? Você teve alguma barreira de entrada? Foi fácil? Foi difícil? Como é que você gostaria de elaborar um pouco a sua experiência com o público? Não, legal. É bom a gente falar que a gente estava em 2018, né? Então, teve ali o segundo boom das criptomoedas no final de 2017, com o Bitcoin a $20.000 e tudo mais. E em 2018, qual que era o panorama aqui? As criptomoedas estavam caindo, tinha muitas empresas. No Brasil, um mercado bastante manchado, sim, pirâmides, ou golpes e tal. As notícias pareciam páginas policiais. Né? Você falar que estava um setor meio leproso, você falar que empreendia em cripto, você já era meio associado a coisa errada. Então, essas grandes marcas, assim, quando eu fui fazer a ideia do Outer Bank, né, foi evoluindo, mas quando a gente quis emitir um cartão da Visa, que foi um dos primeiros do Brasil, foi a gente que emitiu. A gente bateu neles e basicamente o que os caras falaram, cara, um monte de gente já veio aqui e tal, e nós temos algumas preocupações com loja de dinheiro, compliance, e como é que você acha que você vai resolver, sendo que você tem meia dúzia de pessoas aí e teve player maior aqui que não conseguiu. Então eu usei um background meio mais de consultor, né, que eu tive de trabalhar anos com consultoria, e beleza, eu mostrei para eles, fiz uma apresentaçãozinha pequena, que a Visa já estava fazendo isso lá fora com outros players. Tinha BitPay, lá fora tinha Wirex. E falei, cara, o que a gente quer fazer é posicionar a Visa no Brasil com a cabeça mais para frente. Né? E lá fora vocês já estão fazendo isso, aqui dentro, aqui não. Então foi uma virada de chave, eles não foi tão bem aceito assim, no começo a gente foi meio que um batinho feio, cara, deixa esses moleques aí fazendo. Mas depois virou um case de sucesso para eles. Em 2019 a gente
era chamado para mostrar e tudo mais. E é engraçado porque, pô, parecia que eu tinha um exército de pessoas. Mas a gente tinha essa época 7, 8 pessoas, né, fazendo o negócio. Então, a minha cabeça de empreendedor é muito nesse sentido. Eu via vários concorrentes com, sei lá, 50 pessoas, 60 pessoas. Eu falo, cara, eu fundei uma empresa para tentar dar dinheiro. Se esses caras estão competindo e eu já estou tendo dificuldade, dificilmente essa conta fecha, né? Então, eu vejo muito empreendedor que está sempre procurando ali o próximo cheque. Ah, daqui a 18 meses a gente vê como é que fica de pé. E beleza, é uma mentalidade, mas não é uma mentalidade que eu quis jogar, né? Eu acho que você funda um negócio mais ou menos sustentável, ou tende a ficar sustentável, você tem mais chances de você virar a mesa, você escolher o investidor que você quer, ou se você quer investidor também, você pode falar, não quero ninguém, e tentar seguir a tua rota, né? Então, os desafios ali eram um pouco na parte de captação de investimentos. Nem o fundo brasileiro queria investir em cripto, porque eu não entendia, não era o case, então você tinha que falar mais com fundos lá de fora. Isso em 2018, mudou a cabeça, né? Agora eles até gostam. E do lado das parcerias bancárias, a maioria não queria. Tipo, eu posso falar que eu tive conta fechada da pessoa física no Itaú, os caras, mexem com cripto, não queremos. E hoje você vê o Itaú oferecendo ETF e tudo mais. Então, assim, é uma coisa legal que agora cripto é cool, mas teve essa galera aí que tá com conta fechada até hoje. Então, você tem um movimento que você precisava de um parceiro bancário, então vários bancos não abraçavam, mas tinha bancos que abraçavam. O Genial foi um deles, a DOC foi um grande parceiro nosso, que é uma fintech, né, um unicórnio brasileiro aí também. Então, a gente usou uma estrutura de equity crowdfunding também para fazer uma captação quando a gente já estava no patamar um pouquinho mais maduro. Então, a gente usou de outras fintechs para conseguir ir subindo os degraus, né, que a gente precisava. Então, aí o cenário mudou, a gente ajudou, imagina que a gente ajudou a construir essa mudança de cenário, se posicionando como um player que tem seriedade, que faz a história direito, não mistura os ativos. Quem é mais de cripto aqui está vendo um case aí global estourando agora. A gente sempre teve essa preocupação de tentar jogar um jogo com a cabeça mais de longo prazo e não tão imediatista. Acho que isso é uma mudança legal de mindset que você tem que ter. Se bota um avião no ar, você tem que saber como é que você vai pousar. Mais ou menos a minha cabeça quando eu começo o negócio. Legal, muito bom. E a gente vem ouvindo agora, eu vou jogar para qualquer um de vocês, assim, tá? Quem quiser começar, mas eu queria ouvir todos também. Muito se fala sobre Open Banking, Open Finance, PIX, sandbox regulatório e etc. Na percepção de vocês, essas ferramentas ou essas evoluções regulatórias que estão surgindo vai impulsionar a existência e a longevidade das fintechs? Ou algo que está muito ainda fechado para quem já faz isso há mais tempo? Quem quer começar? Posso? Obrigada. Olha, eu acho que com relação ao sandbox regulatório é uma baita oportunidade, né? Acho que vocês têm uma experiência legal, mas acho que para a gente é bem interessante, bem importante, né? Trabalhando junto com a CVM, de disseminar mais, né? O que significa estar no sandbox e preparar as startups para chegarem, enfim, com projetos mais bem estruturados, né? Acho que também diversificar o tipo de projeto que chega, trazer pessoas diversas também para escreverem esses projetos. Então, acho que tem muita oportunidade com relação ao sandbox. Com relação ao Open Finance, assim, acho que a gente já vê uma tendência grande, né, de cada vez mais fintechs voltadas aí para esse segmento, e acho que a gente também tem muita possibilidade de conectar isso, levar isso para o grande público, mostrar de que maneira o Open Finance vai influenciar, né, na vida das pessoas. Então, acho que com certeza vão abrir, a gente já está vendo, né, abrir mercados, acho que vai continuar abrindo. Eu acho que tem dois lados e ambos bastante interessantes da moeda. O interessante interno é que eu acho que o sandbox ele tem um efeito colateral muito subvalorizado, que é a educação do regulador e a educação do sistema jurídico, inclusive do sistema legislativo. Quando a gente está no sandbox e vê os relatórios, vê as empresas, vê as apresentações que, por exemplo, o Lift Education está fazendo, a gente está educando o pessoal. Então, a Lift Education teve, acho que 15 aulas ou 16, e que é um material de altíssima qualidade. Isso fica, está gravado, é público, porque as pessoas entendem do que a gente está falando. E aí, o outro lado, que é o internacional, a gente tem hoje uma moeda muito dúbia, que é a questão do sistema financeiro nacional é tão bom que nós estamos sendo já usados por parceiros internacionais,
enquanto que a gente ainda está tentando criar capacidade interna de fazer isso. Então, não sei se as pessoas todas sabem, mas quando nós estávamos tendo este evento formal, 1 quilômetro daqui existia um evento absolutamente informal, chamado SatsConf, que é o que a gente chama dos DGM, dos cypherpunks originais. Então, tinha um evento destinado a Satoshi, aqui próximo. E lá tinha uma empresa, não vou lembrar de onde é a empresa, mas ela faz compra de Bitcoin usando lotéricas. Você chega na lotérica, fala, eu quero comprar R$ 200 em Bitcoin. Como você faz isso? Você entra no website, pega o seu cartão de crédito, deposita R$ 200 em algum canto, chega na lotérica do QR Code e compra Bitcoin. Pô, mas isso é trivial. Só que você pode usar o CPF de quem você quiser, inclusive aquele CPF fake. Um limite de R$ 2.000 você consegue comprar Bitcoin, vamos assim, de maneira muito livre. Isso é o que faz funcionando, né? O Pix, o Nubank, parceiros de remessa internacional, etc. O que a gente faz com isso dentro de casa hoje? Tem uma infinidade de possibilidades, e aí eu acho que tem um outro efeito colateral de empresas como o Sebrae ou dos outros networks, que é explicar para o empreendedor quais são os vácuos de negócio, de modelos de negócio que existem com a regulação atual. Com a regulação atual, dá para fazer muito modelo de negócio novo. Olhando para o Vinícius, eu lembro que eu tinha pulseirinha laranja do Alto, em 2019, e eu entrava em alguns lugares para fazer reunião com os meus clientes que são bancos, e eu pagava algumas com a pulseira. Eu testava a pulseira, o que é isso aqui? Isso aqui, acabei de pagar alguns com Bitcoin. Então, como assim? O cartão Visa, aqui do outro lado, tem alguma coisa em Bitcoin, e demorava para cair a ficha que aquilo era uma operação 100% legal. E esses vácuos, quando a gente tem Sebrae, Banco Central, BIFT, CVM, ajudando dentro desse arcabouço regulatório, explica para o empreendedor, primeiro, que ele está num business regulado, que mesmo que seja um business que já tem regulamentação, ele tem um ângulo de negócio amplo, que também é a cicatriz do dinheiro que outros propulsores de crowdfunding no Brasil. A vaquinha, a gente fala, é um business sério, mas porque durante 2, 3 anos vários empreendedores que, por uma são advogados, ficaram lá da CVM até sair a 588, etc. Hoje a gente conta não só com a tecnologia, mas esse arcabouço regulatório já pronto. E esse, de novo, trabalho de educação do empreendedor nunca foi tão intensamente feito num setor como é o setor de fintechs aqui no Brasil. Acho que a gente está num momento absolutamente sensacional para quem quer empreender. Perfeito. Você quer fazer Eu só queria comentar que, obviamente, essas evoluções regulatórias ajudam muito, mas acho que a gente está num crescente de liberação dos mercados, né? A gente estava talvez na era feudal do sistema financeiro, que tudo que você podia fazer tinha que ser com o banco e dentro do cercadinho do banco. Hoje isso mudou muito, mas a gente ainda está vendo as consequências dessa liberação das fronteiras, que está tornando as coisas mais fáceis, mas ao mesmo tempo está trazendo muito desafio para as startups e as empresas. Assim, você juntar agora algumas informações que antes levava talvez dias para você fazer, agora leva segundos, você não pode mais cobrar muito por isso, né? Então, o desafio que a gente vê em muitas startups que captaram dinheiro, que tem tração de receita, às vezes no fundo, pouco valor de propriedade intelectual, tecnologias que são usos inteligentes de coisas que já estão aí faz tempo. E quando você vai para o jogo de vamos captar investimento para dar o próximo passo, que problema você está resolvendo de fato com tecnologia, ou com blockchain, ou com o que quer que seja? Então, acho que também tem um desafio que vem dessa melhoria regulatória geral que a gente viu, que nunca é suficiente, no sentido de ok, e agora? O que a gente faz? Já que parte das cercas e do trabalho que dava para a gente derrubar as cercas, agora não está mais lá. Então, tem um posto de interrogação aí. o desafio Field aí está aumentando, né, o campo de batalha. Eu queria começar as considerações finais, mas eventualmente alguém tem algum comentário, alguma pergunta, gostaria de colaborar? Não vejo ninguém. Temos aqui. Temos uma pergunta. Tá chegando. Olá, tudo bem? Fernando Velica, da Zero Hash. Queria saber o que vocês acham do mercado de criptos as service. Vem crescendo e despontando. Eles falaram sobre banking, finance, banking as a service.
Queria saber Crypto as a Service. Quem arrisca aí? Manda. Posso responder um pouquinho disso daí? A pergunta dele foi sobre Crypto as a Service, né? Eu acho que esse termo ele ainda é um pouco gasoso, né? Pode ser um monte de coisa. Pode ser o que a Paxos está oferecendo no Nubank, para o PicPay, que é basicamente uma infraestrutura para você ofertar no varejo a compra e venda, e de certa maneira ela faz a custódia, ela faz o câmbio e tudo mais. Esse é um Crypto as a Service, né? Que é um mais parecido com o Bank as a Service. Você pode ser uma infraestrutura, que aí você tem players como o Parfum, que é de brasileiros, você tem o Firebox, que é lá de fora, que aí oferece mais questão de custódia dos ativos, wallets, subir um token de maneira rápida e segura, um pouco de governança ali dentro, dupla alçada de aprovação, etc. Então, eu acho que o Crypto as a Service está se descobrindo no Brasil. Você tem exchanges locais também entrando. Eu acho que o mercado Bitcoin tem uma parte dessa, eu conheço mais a Foxbit, que tem um negócio mais parecido com o Paxos. Então, eu acho que assim, esse termo está muito amplo ainda, né? Não está tão claro como o Banking as a Service, que talvez já ficou um pouco mais, que é você ofertar ali uma barriga de aluguel para a galera ter uma agência em conta, fazer Pix e tudo mais. O Crypto as a Service ele pode ser mais amplo, né? E ele tem desafio para ser mais amplo, né? Quando a gente fala de custódia, por exemplo, custodiar ativos digitais não é algo simples. Seja de maneira pensando em segurança da informação, onde você mantém as chaves privadas, quem tem acesso àquilo, a política em torno disso, e seja em questões até contábeis, né? A galera não sabe como é que reconhece isso no balanço, tem banco que não quer colocar isso no balanço, então começa uma confusão. Então eu acho que vejo bastante potencial nesse setor. Eu não sei se os players brasileiros estão capazes de ofertar até em nível global, porque esses players são mais globais, Playblocks, BitGo são mais globais. Mas tem gente legal aqui. Tinha o Zulu, que eu veio há um tempo atrás, que tinha o Crypto as a Service, o Parfum, que eu comentei. Então, eu acho que é um business caro de entrar, com bastante potencial, porque você vê todos os grandes assim, bancos querendo navegar nisso, mas não sabem como, então eles precisam de ajuda tecnológica e regulatória para dar conforto para eles, para dar compliance, para dar, enfim. Os executivos vão ficar mais confortáveis de ter um parceiro aqui que atua nesse nicho. Eu só queria dar uma pequena contribuição nesse comentário. Analogamente, Banking as a Service, se você olhar, muita gente tentou e pouca gente conseguiu ter muito sucesso, ser rentável, ser relevante no Banking as a Service. Acho que o mesmo desafio para Crypto as a Service existe, né? Você consegue pegar um grupo de clientes suficientemente grande para te dar receita suficiente, resolver o problema desses caras de forma minimamente escalável, continua sendo um desafio de Banking as a Service, que ainda tem muita gente tentando e pouca gente está conseguindo ser relevante. Acho que em Crypto as a Service é a mesma coisa. Temos mais algum? Assim, Boa tarde, meu nome é Matheus, sou o CEO da Crystar Games. Gostaria de perguntar para vocês sobre a questão no mundo de criptoativos, das empresas DEFs e também das empresas que a gente tem nesse ramo de criptoativos. O que vocês acham que elas podem trazer para o mercado tradicional de finanças? eu posso falar brevemente alguns casos aqui, mas no sandbox regulatório do Banco Central tem soluções DeFi, né? A própria CloudWalk, se eu não me engano, ela apresentou uma solução onde você faz uso de stablecoins, né, privadas para antecipar recebíveis. Tá? Então, eu enxergo uma convergência entre todas as formas de você lidar e construir produtos financeiros na dinâmica descentralizada, mas no final do dia o objetivo do poupador, do investidor é sempre o mesmo, né? Ou de quem toma crédito, né? É sempre o mesmo. Então, eu acho que assim, é mais uma nova forma de você empacotar serviços financeiros para você entregar para a população algo que seja inovador, eficiente, barato, mas que ao mesmo tempo continua resolvendo os problemas que ela já tinha antes de blockchain existir. Não sei se alguém tem alguma contribuição. Bom, o nosso tempo esgotou aqui, mas só para a gente fazer uma fala rápida de
cada um de vocês, né, o nome do painel Fintechs e o Futuro, em um tweet. Fintechs e o Futuro. Esse é o Brasil que eu quero, mais ou menos assim. O futuro é brilhante, mas para a gente chegar nele vai ter que suar muito. Ó, O futuro é corintiano. Com garra e força chegaremos lá. Bom, eu acho que o futuro é da conexão, é a gente conectar os diferentes atores aí do ecossistema. Para mim, o futuro, talvez não vai caber no tweet, mas você precisa. Aquela primeira onda de fintechs já passou, né? Que é revolucionar os bancos e tal. Isso não aconteceu. Pelo menos não do ponto de vista financeiro de lucratividade. Então, eu acho que agora o desafio é esse. Como é que você realmente. Acho que democratizou mais, você tem leis enormes. Acho que o futuro é como que a gente realmente vira. Os fintechs viram um titã igual os bancos são aqui no Brasil, né? Esse é, acho que é mais uma pergunta, qual é o desafio que a gente tem para fazer isso? muito obrigado a todos. Então, Ei, uma salva de palmas para esse painel, legal.